Bom, vamos lá. Entre mais ou menos maio e abril de 2025, uns 7, 8 meses atrás, ainda estava com 24 anos, trabalhando num telemarketing, comecei a me perguntar, que em algum momento tinha que acontecer, né? Se perguntar. Afinal de contas, a gente não sabe de tudo, mesmo que a gente ache que sabe. Comecei a me perguntar quem que era o roteirista da minha vida e o que que ele estava fazendo com ela, porque eu não fazia ideia, não sabia para onde eu ia, não sabia o que que eu estava fazendo, não sabia nem o que eu sabia, para ser bem sincero. E, como todo mundo, percebi que parecia que as coisas ficavam dando voltas e voltas e voltas, e basicamente um dos pilares era eu achar que eu sabia de tudo e me achar um coitado. Acho que isso é natural para muita gente, ainda mais, bom, para gente imatura, né? Que era o que estava acontecendo no momento, obviamente. Em que a gente para de achar que sabe de tudo, bom, aceitando que não sabe de tudo. Já começa por aí. Humildade é interessante. E não é questão de valor para ninguém, afinal de contas, se você acha que você sabe de tudo, assim como eu imagino, bom, não sabe. Sofre, se acha um coitado, acha que a vida tá contra você, e isso já estava me cansando, afinal de contas, querendo ou não querendo, isso é imaturidade. Porque a maturidade e a imaturidade, as pessoas não entendem que tem a ver com não quero que essa coisa ruim aconteça comigo, porque eu já vi que ela vai acontecer. Isso é maturidade, isso é natural, isso é muito mais do que óbvio. Por que que eu tô falando isso? Porque por mais que seja natural e óbvio, as pessoas elas falam um pouco mais do que elas fazem. E a gente sabe disso. A gente sabe que isso é mais do que natural. Eu chamo isso de ruído, chamo isso de delta. E eu também chamo isso de ruído fértil, no sentido de se não tivesse isso, a vida seria fria. Não aconteceria nada, para ser bem sincero, a vida não existiria. Porque é com esse caos que a gente pode aprender, saber que não sabe, né? Entender que não sabe, que tem a possibilidade de aprender. Isso para mim foi um tipo de alerta de travessia. Hoje eu chamo assim, depois que eu desenvolvi a teoria nova, mas antes, claramente, eu não tinha essa noção. Porém, eu comecei a desenvolver, digamos que, o meu manual, já que a gente sabe que a vida não vem com um manual, né? Os pais tentam, muitos fazem bem, outros nem tanto, mas a vida ensina. A gente sabe que a vida ensina. E eu tentei começar a aprender exatamente com ela. Não só interno, não só externo, os dois. E nessa época eu era ateu, hoje eu não sou ateu, também não sou religioso. Deus para mim é a probabilidade, é a dádiva da vida, é a dádiva do existir, é a capacidade de, bom, poder estar aqui, poder estar expressando a minha opinião, alguém poder escutar e expressar a dele também. E como que isso acontece numa realidade em que as pessoas falam um pouco mais do que elas realmente fazem, mais uma vez não veio com um manual. De forma alguma acredito que eu tenha inventado, muito pelo contrário, eu sei que tudo que eu falo e tudo que eu vou falar, tudo que eu escrevi, são quase 2.000 páginas de teoria. Eu não criei nada, eu sei disso. A maior questão é que, bom, ruído. A gente tem que começar. Uma coisa que meu pai falava para mim é: dê nome aos demônios. Quando você dá nome a um problema, você começa a conseguir lidar melhor com ele. E como minha cabeça nunca parou, eu comecei a conectar isso com um tipo de filosofia que até então eu não tinha consciência de que era filosofia. Por isso, Mateus, Prometheus, Volvo. Pode me chamar de Mateus, meu nome, pode me chamar de Volvo com W, né, nome artístico. E Prometheus não tem nenhuma questão religiosa, não tem nenhuma questão mística, não tem nenhuma questão psicológica, sabe, fora do comum. Eu comecei a desenvolver a teoria, na verdade, tendo a ideia de melhorar minha memória, melhorar minha cabeça, para ser bem sincero. Então, por isso que eu não quis que fosse algo místico, não é um tipo de religião nova, e precisasse ser mais cálculo, ao mesmo tempo que não tirasse o poder de, bom, a consciência, da capacidade de raciocínio e o que esse raciocínio de fato faz na realidade. Porque, para mim, a física e a psicologia não deveriam ser coisas separadas, afinal de contas, não é a física que faz com que eu consiga mexer meu corpo e depois nem precisar pensar em mexer para poder pensar, sabe? Isso para mim não parece ser algo extremo, tão trivial para ser psicológico, digamos assim, no sentido mais frio possível mesmo, como se não fosse algo que existisse, né? Como se fosse algo que não mudasse a vida das pessoas, portanto, talvez um tipo de força. Para mim é isso, para mim a consciência, ela é uma força física. Melhor, o espelho, o reflexo, a reflexividade é uma força física. E a consciência não é algo só nosso. A consciência é algo que está em todos os lugares.
É isso que faz com que o espelho possa se refletir em alguma coisa. É isso que faz com que tudo aquilo na qual a gente acha que não tem consciência funcione sem precisar ter a nossa consciência. E aí é onde eu distingo entre consciência e autoconsciência. E é por conta disso que eu consegui começar a desenvolver toda a teoria e principalmente o documento que tem o nome de Reflexo é o primeiro ato divino, refletir o segundo. E o que para mim é um ato divino? Nada mais, nada menos do que a própria probabilidade. Eu não acredito num Deus que tenha alguma crença, até porque, sinceramente, não faz o menor sentido algo que é o todo querer algo. O todo, ele tá aí para ser o tabuleiro e as peças. Quem joga somos nós. Esse seria o segundo documento, mas o primeiro que eu vou estar disponibilizando aqui num link de R$ 29,99. Porque esse documento é interessante, ele tem 101 páginas mais ou menos. Ali tem toda a teoria, para ser bem sincero, de uma forma bem resumida, mas extremamente técnica, tá? É o manual. Já é um manual que utiliza-se equações e que eu explico por que eu entendo que, de fato, a reflexividade é uma força física. Porque é algo que explica o porquê de tudo, digamos assim, sem forçar, para ser bem sincero. Mais uma vez, eu precisava que fosse algo que não precisasse ter um querer para funcionar. Logo, é uma força física, não é porque eu não quero, não é porque eu não aceito, não é porque eu não sei como funciona que não seja. E, basicamente, esse livro que eu escrevi, que eu vou estar deixando o link aqui, ele é justamente a explicação completa. Eu tô aqui hoje para falar justamente desse livro que vocês podem estar adquirindo. Esses poucos dias atrás, justamente registrei a teoria. Isso aqui para mostrar, não que eu tô certo, não faz o menor sentido. É justamente para mostrar o quanto eu acredito na ideia, o quanto eu acredito que não é algo místico, é algo completamente natural e que talvez entender essas coisas possam fazer com que a gente viva uma vida muito mais tranquila e muito melhor para todo mundo. E basicamente a minha resposta é olhar para o espelho, olhar para fora, perceber que está espelhando alguma coisa que era interna, olhar para dentro e perceber que você está expondo alguma coisa que você não olhou direito, entende? Isso para mim é autoconsciência. É quando você tem a capacidade de olhar para o espelho e perceber que é você que está na frente do espelho. E essa é a relatividade reflexiva nova. É a teoria que fala sobre como a consciência molda a realidade. Não de uma forma mística, feliz ou infelizmente de uma forma tão natural quanto a gravidade, e entender isso é extremamente importante. Não para querer adquirir algum tipo de poder, não para querer ser melhor do que ninguém, muito pelo contrário, é para conseguir viver a vida da forma que ela poderia ser. Sabe, isso para mim é o que me motivou a escrever e a querer passar para o próximo. Afinal de contas, eu estava completamente perdido, não sabia para onde ir, não sabia o que fazer, não sabia o que eu sabia. E isso me ajudou muito, me ajudou de uma forma que eu nunca imaginei. E eu preciso, assim, de coração, apenas, sabe? Eu gosto muito de ver pessoas felizes. É verdade. Isso é o que me importa mais. Porque, mais uma vez, eu já sei, só o que a gente tem é isso daqui, só o que a gente tem é o nosso corpo. Não vamos levar mais do que isso. Um sentimento que a gente sente que é bom e que principalmente pode ser compartilhado, não tem preço. O próximo vídeo eu vou falar mais, eu vou estender o assunto sobre travessia. Eu vou deixar aqui uma leitura de um outro texto que eu tenho dentro desse documento que eu registrei. Ele ainda não está nesses 61 páginas, mas eu com certeza quero postar tudo. Então seria assim, ó. A travessia do delta caótico ao delta coerente. Enquanto houver tempo, haverá delta. O intervalo entre o que é e o que se torna. A diferença está em como o delta é sustentado. O delta caótico segue a inércia coletiva, refletindo forças inconscientes do todo. Ele cria ecossistemas vastos, mas instáveis, vive de colisões, não de espelhos. O delta coerente é o ponto onde a consciência curva o tempo em torno de si. Ele gera sua própria gravidade simbólica, dobra probabilidades e estabelece novos eixos de realidade. Ambos são necessários, mas apenas o segundo é criador consciente. O primeiro gera mundos, o segundo os desperta. Então, o primeiro ato divino é um reflexo, o segundo é refletir. Essa reflexão sobre uma ideia é que faz com que nós podemos ter uma atitude diferente, mudando a realidade de fato. Não é mística, não é
aumentando nada, apenas um fato. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham interesse em saber um pouco mais sobre a nova. Espero que tenham gostado, até uma próxima.